Saudações a todos. Vamos conversar um pouco sobre a MP, Medida Provisória 881, que trata sobre a chamada liberdade econômica. Trata-se de uma medida provisória que o governo está apresentando no mês de abril, foi votada agora no mês de agosto na Câmara dos Deputados, foi aprovada e agora está encaminhada para o Senado sem nenhuma possibilidade, eu acho, de rejeição, a não ser que a sociedade civil venha a se mobilizar para alterar alguns dos seus artigos para bloqueio total da MP. Mas será que é uma medida provisória bem-vinda? Será que ela é adequada ao contexto e às necessidades das partes que ela contempla, isto é, trabalhador e empregador? Bem, a medida provisória é apresentada pelo governo como sendo uma medida provisória desburocratizante. O problema é que ela é mais do que desburocratizante. Ela trabalha com alguns aspectos substanciais dos direitos dos trabalhadores que tendem a ser dilapidados. E daí aquela ideia usual de desburocratização, a ideia de flexibilização, que na verdade traduz a flexibilização para uma parte, a dilapidação de direitos para uma parte, que é o trabalhador, enquanto o empregador tende a ter benefícios. Vamos a dois aspectos, duas partes importantes dessa medida provisória aprovada na Câmara dos Deputados, que traduzem esses problemas para o trabalhador. Leio aqui uma parte da medida provisória. O horário de trabalho será anotado em registro de empregados. Fica permitida a utilização de registro de ponto, por exceção à jornada regular de trabalho, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Note bem, o registro em regime de exceção pode ser feito mediante acordo individual escrito, isto é, acordo entre o trabalhador e o patrão. Agora nós vivemos um cenário de alto desemprego, de alta competitividade do trabalhador no mercado de trabalho. Nessas condições ele fica fraco, ele fica vulnerável. Expor o trabalhador, que já é o ente mais fraco na relação capital-trabalho, a um contrato individual com o empregador, nessa situação de alto desemprego, é você fragilizar ainda mais, é ter mais ainda fragilizada a condição do trabalhador, que deve então ter jornadas acrescidas. Aí a gente entra em um ciclo vicioso, porque se você pode ter com isso, se é possível com isso haver superutilização do trabalho, porque há um contexto de desemprego, isso vai acentuar ainda mais o desemprego, vai diminuir, vai dificultar cada vez mais o acesso do emprego aos demais trabalhadores, porque há uma situação de concorrência no mercado de trabalho, mais de 13 milhões de desempregados no Brasil, e nessa situação o trabalhador pode ser superexplorado, fazendo com que ele trabalhe mais horas e fazendo com que então outros trabalhadores não tenham vagas potenciais de emprego. Então, é bom para o capital? Talvez. É bom para o trabalho? Com certeza não. Além dessa, nós temos ainda uma outra parte da MP que é um tanto problemática. Leria aqui para vocês. Será assegurado a todo empregado um repouso semanal remunerado de 24 horas consecutivas, preferencialmente aos domingos. Na sequência, fica autorizado o trabalho aos domingos e feriados. Repouso semanal remunerado deverá coincidir com o domingo pelo menos uma vez no período máximo de 4 semanas. Portanto, a gente já tem hoje uma situação de exceção de trabalhos ao domingo para várias categorias. É o caso, por exemplo, de profissionais que trabalham na saúde, de profissionais que trabalham com o sistema de transporte e precisam se sujeitar ao trabalho no domingo. Através da MP 881, isto fica extensivo a todos os trabalhadores, que poderão trabalhar 3 domingos consecutivos, sempre tendo um domingo de descanso remunerado. Então é uma situação muito, muito complexa, porque o dia de domingo passa a ser um dia de trabalho normal, assim, uma parte significativa do mês, tendo descanso de apenas um domingo por mês. Ainda mais, diz ainda a medida provisória, o trabalho aos domingos e nos feriados será remunerado em dobro, salvo se o empregador determinar outro dia de folga compensatória. Então veja bem, quem vai determinar se haverá pagamento em dobro
ou não é o empregador. Ele pode determinar que não haja o pagamento em dobro e ele pode determinar que haja a compensação desse dia trabalhado em um outro dia. Agora, imaginemos a empresa tem determinado dia que não domingo, que seja um dia da semana, outro dia da semana, que não tem uma movimentação tão grande, que não tem uma demanda tão grande por trabalho. Então, a utilização desse trabalhador no domingo, prejuízo para o trabalhador, e a empresa não paga hora extra, não paga o dobro das horas e deixa esse trabalhador folgar no dia que a empresa não tem demanda sobre ele. É uma grande vantagem para a empresa, é um prejuízo muito grande para o trabalhador. Então, como era de se esperar, né, do atual governo, e desde o governo Temer, a gente tem medidas legais que vão dilapidando mais e mais o direito do trabalhador, e sempre sob aquela alegação de que elas são necessárias para aumentar a empregabilidade. Nós tivemos a reforma trabalhista do governo Temer e de lá para cá, nós sempre tivemos oscilando o índice de desemprego por volta de 13 milhões de trabalhadores, o que mostra que a dilapidação dos direitos do trabalho não aumenta a empregabilidade. Agora, novamente, o mesmo discurso furado e ainda sob a propaganda de desburocratização, com vistas a aumentar a oferta de trabalho e, de novo, né, a custas do direito do trabalhador. Não vai aumentar a oferta de trabalho, vai, com isto, superexplorar os trabalhadores que já estão na ativa. A gente tem mais de 13 milhões de desempregados no Brasil na atualidade. Se esse número tem oscilado positiva e negativamente, muito ligeiramente nos últimos meses, tem crescido significativamente a quantidade de trabalhadores que trabalha menos horas do que o mínimo necessário para o seu sustento. Tem crescido significativamente a quantidade de trabalhadores que exercem atividades de forma informal e de forma exaustiva. É o caso da uberização do trabalho. Há cada vez mais trabalhadores que estão numa situação de desalento. Eles não têm mais como buscar se colocar no mercado de trabalho, eles frequentemente não têm mais dinheiro para buscar se colocar no mercado de trabalho, porque para entregar um currículo numa empresa, para fazer uma entrevista, é necessário pagar o transporte, é necessário pagar alimentação estando fora de casa, e por vezes o trabalhador já não tem mais condições para isto. Tem crescido significativamente essas modalidades de desemprego por desalento e de trabalho informal, de superutilização do trabalhador. E, portanto, nesta hora de maior opressão sobre o trabalho, mais uma medida provisória que acaba, que diminui os direitos do trabalhador, realmente não é muito bem-vinda. Vamos ver como isso vai se desenrolar no Senado, sendo que eu não estou nada otimista em relação a qualquer mudança. É isso por hoje. Boa sorte para todos, um abraço.